ao Trocando Ideias. Estamos começando mais um programa direto de Cachoeira Paulista. Sempre nessa alegria e nessa disposição de poder ajudar as pessoas a crescerem ou até mesmo a conhecerem mais a fé católica, né? Porque a gente às vezes pena por aí afora por falta de conhecimento, né? Por ignorância no sentido da fé. E aí aqui a gente tem essa oportunidade. Então, por isso, nunca existe pergunta boba, nunca existe, já falaram que... Não. Se você tem dúvida, se você tem questionamento, mande para nós. A gente está aqui sempre à disposição para ajudar naquilo que a gente puder e conseguir ajudar a cada um de vocês. Como sempre, aqui comigo a Ivana, que é a minha companheira de trabalho aqui, no Trocando Ideias, todas as quartas-feiras nós estamos juntas aqui. Bem-vinda, Ivana. Cadeira cativa aqui, ó, soprou aqui do meu lado ele. Boa noite, Carla. Boa noite. É uma alegria estar aqui no Trocando Ideias. Boa noite você que acompanha a TV Canção Nova, o Sistema Canção Nova de Comunicação. É muito bom a gente se encontrar aqui para trocar ideias. O nosso cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno, né, é au concours, como a francesa diz. Qualquer dia eu vim a cavalo. É verdade. Aqui no Trocando Ideias. Ela voltou da Europa assim agora, depois da peregrinação hors concours. É a única coisa que sai aqui do francês, a não ser o sorti. Bem-vindo, professor. Amém, muito obrigado por estar aqui. Vamos fazer de tudo para que a gente possa trocar ideia de modo que possa edificar o povo, né? E a gente aqui, antes de começar o programa, já estava falando um pouco sobre querendo ou não, é uma polêmica desses últimos dias, desses últimos tempos que a gente tem vivido, com a nota do Papa Leão sobre Nossa Senhora. Fala sério, né, professor? Por que o povo gosta de complicar as coisas? Gosta, né? Mas eu acho que a gente tem que explicar mais uma vez esse problema, né? Embora seja difícil explicar 100%. Veja, o Concílio Vaticano II já tinha analisado essa questão de corredentor e o Concílio não quis usar esse nome. Tanto assim que no capítulo 8 da Lumen Gentium, sobre a Igreja, que é o primeiro documento, inteirinho sobre Nossa Senhora, o capítulo 8, não fala de Nossa Senhora Corredentora. O Concílio não quis usar, porque depois pediram ao Papa João Paulo II um abaixo-assinado de 4 milhões de assinaturas, pedindo que ele proclamasse o dogma de Nossa Senhora Corredentora. O Papa disse, não, o Concílio já analisou essa questão, não. Né? Depois o Papa Bento XVI também disse que esse nome não era conveniente de ser usado, porque dá margem à dúvida. Qual é a dúvida? A dúvida é que dá a impressão que se não existisse Nossa Senhora, Deus não teria como realizar a redenção. Não, a redenção, ela acontece absolutamente por causa de Jesus Cristo. O Catecismo da Igreja fala lá no parágrafo 616, ainda que uma pessoa santa morresse na cruz, não adiantava. Por quê? Porque seria um sacrifício finito. E a redenção exigia um sacrifício infinito, ou seja, um sacrifício divino. Por quê? Porque o pecado da humanidade fere a majestade infinita de Deus. Então, só o sacrifício de um homem, que ao mesmo tempo é Deus, então Cristo ele é responsável 100% pela redenção da humanidade. Nossa Senhora cooperou. João Paulo II usou uma frase que eu gostei muito, ele disse, é aquela que mais cooperou com a redenção. Não é? Então, quando o Vaticano chega a falar em medianeira ou mediadora, mas não no sentido de que, aí é que está uma questão muito importante, nossos irmãos separados, protestantes, pensam que Maria substitui a mediação de Cristo. Não, a mediação de Cristo é única, insubstituível, toda mediação é feita através da única mediação de Jesus. Então, pronto, eu acho que não há motivo mais para polêmicas, né? E tem mais, cara, eu acho o seguinte, a gente tem que respeitar a congregação da fé, principalmente quando o Papa aprova um pronunciamento. Eu lembro daquilo que Santo Agostinho dizia, né? Lá no século IV, quando o Papa
Celestino condenou o pelagianismo, né, que negava o pecado original, Santo Agostinho disse, Roma locuta, causa finita. Roma falou, acabou o assunto, acabou o problema. Não se discute mais. Então, olha, o Papa é o Papa. Se ele aprovou o documento da Congregação da Fé, eu acho que não cabe a gente ficar discutindo. Né? Principalmente, o pior ainda, eu acho, é colocar essa discussão no ar. Espalhar, né? Porque aí, qual é o problema? Você causa divisão na igreja. O Papa é um fator de unidade. Brigar com o Papa é você criar divisão na igreja. Isso é muito perigoso. Totalmente desnecessário, né? Desnecessário. Nossa Senhora não perdeu nada com isso. Nada. Continua os 4 dogmas maravilhosos, né? Maternidade divina, Virgem perpétua, assunta ao céu, né? Mãe de Deus. Não mudou nada na devoção à Nossa Senhora, no culto à Nossa Senhora, nada. Então, eu acho que tem que parar essa discussão. No bom e velho português, a gente volta naquela. É preferível errar com o Papa do que acertar sozinho, né? Mas sabe não o que que é o Papa interessante? esteja errado, só digo que a gente. É isso que. Eu estou traduzindo aí O latim. o latim de Santo Agostinho, mas porque realmente, se o Papa falou, está falado. Se eu não acredito no Papa, ou se eu discordo do Papa, eu mudo de igreja. Claro. Né? Então não faz sentido. Diga, Ivana. É porque, vamos pegar aqui um pouco assim o nosso tempo atual. Vamos trazer aqui o dogma da Imaculada Conceição. A gente acha hoje, no tempo de hoje que a gente vive, a coisa mais natural a gente falar que Maria, ela é imaculada, concebida sem pecado original. Se a gente for procurar ali, quando foi que a igreja, né, o povo começou surgir do meio do povo, Maria como imaculada? Nos primeiros séculos. Mas quando foi que o dogma foi promulgado? No século XIX, 1854. Então, foi anos de, vamos dizer assim, de conversa teológica, né? De conversa para entender. E quando você fala de um dogma da Imaculada, dentro da teologia sistemática, a gente não fala de algo isolado, a gente fala de tudo que vai junto. Então, assim, esse é um debate, vamos dizer assim, né? É uma conversa bem teológica quanto ao título, né? Corredentora, medianeira de todas as graças. E a gente não pode esquecer, eu estava estudando para a gente conversar sobre esse assunto, que no século XII, São Bernardo mandou uma cartinha, mas bem assim, quente, azeda, né, para a igreja de Lyon, falando que não poderia celebrar uma festa imaculada. São Bernardo. E grande estudioso de Maria. De né? Nossa Senhora, né? Doutor da igreja. Doutor da igreja. Então, a gente vai vendo também que a coisa se matura no tempo, a igreja precisa de tempo, né? E o Papa fala isso, principalmente para deixar claro para nós, né? Deixar claro o papel dela, para reforçar que a nossa religião, Jesus é que nos salvou, né? E é interessante também a gente escutar que tem muito mito dentro disso tudo. Ele não fechou a porta, mas ele deixou claro o que é. E ele pediu, a gente não vai usar. Outra coisa, ele não esvaziou a devoção à Nossa Senhora. De jeito nenhum. Tem gente falando que ele esvaziou a devoção à Virgem Maria. Meu não, Deus do de céu. jeito nenhum. Em tantos, né? Tantos títulos. Né? Então, assim, aliás, eu acho que isso, a própria Virgem que falou muito pouco depois do sim dela, ela deve estar feliz porque ela sempre exaltou o filho dela e colocou, né? E a própria devoção à Virgem é uma devoção cristocêntrica. Sim, não há dúvida. E uma coisa também importante é o seguinte, é um termo, corredentor é um termo. Veja, a gente não tem palavras exatas para explicar os mistérios da fé. Não tem, entendeu? Então, há termos que são colocados e que a igreja vai entendendo que, às vezes, ele não é o mais adequado. É o caso de corredentora. Melhor usar o que o Papa João Paulo colocou, aquela que mais cooperou com a redenção.
é mais adequado. Então, pronto, né? Eu acho que tem que parar aí. É um problema, às vezes, de semântica, vamos dizer assim, né? Mas, mas eu ainda fico muito também, eu sei que realmente tem alguns estudiosos e que estão aí rangendo, mas eu ainda fico muito nesse boca a boca. Sim. Essa provocação, que daí entra, que gosta de gerar polêmica. Foi assim com Francisco, com a questão dos pobres, com a questão dos homossexuais. Aí vai pegando umas coisas, né, um contexto fora do contexto e vai virando pretexto. Né? E assim, mesmo assim, agora como Nossa Senhora, eles não tinham nada como fazer uma outra polêmica. Eu acho que tem gente que trabalha só para isso, porque não é possível. Sim, sem dúvida. Só para falar mal, só para tentar destruir, né? E confundir, é isso que o senhor falou também, confundir a cabeça do povo, porque principalmente os mais simples, os mais humildes, às vezes não entendem toda essa terminologia, né? Tem a devoção, aquela Nossa Senhora, também esses também não estão nem querendo saber muito o que é, o que não é. A devoção é ali pessoal, né? Vem de coração mesmo, né? Mas é um negócio bem chato a gente ver isso, e principalmente dentro da igreja, esse vai e vem da situação, né? Como é que o senhor acha que isso vai, vamos dizer que vai terminar, mas, né, esse caminhar, o senhor acha que é um período que Um período, logo apaga? Essas coisas, especialmente o brasileiro, ele é muito polêmico, né? O brasileiro gosta de ficar discutindo as coisas. Se tiver uma cervejinha, melhor ainda, né? Verdade. Então, eu acho que isso vai passar, entendeu? Vai passar. Agora, é preciso que o pessoal que está questionando isso, que está falando mal da congregação, da fé, que está questionando a posição pare com isso. A gente não pode colocar oposição ao Papa. É uma coisa muito séria. Mas pode ser um pecado, né? Sim, porque, veja, os grandes santos, na época que os papas deixavam muito a desejar, eles obedeciam. Olha, eu vou dar um exemplo só, né? Quando os papas ficaram 70 anos lá na França, lá em Avignon, naquele palácio que ninguém conseguia trazer o Papa de volta para a Itália. E era o Estado Pontifício estava o caos, 40 mil quilômetros quadrados. Roma pertencia à igreja. E o Papa 70 anos fora da Itália. Quem é que trouxe o Papa de volta? Santa Catarina de Siena, uma freirinha da Ordem Terceira de São Domingo, de Siena. Sai lá de Siena, vai até o Papa lá. E falou para ele, Gregório XI, santidade, por favor, volte para Roma, porque eu estou sentindo o odor fétido do inferno aqui na sua corte. Mas com todo respeito, beijou a mão do Papa. E o Papa deixava a desejar. Mas ela respeitou o Papa, não, entendeu? Pediu para a santidade, volta para Roma. Eu garanto que o Papa tinha medo de voltar para Roma. Roma estava em conflito muito grande. O Papa voltou. Aquilo que os reis não conseguiram, os cardeais não conseguiram, ninguém conseguiu. Aquela freirinha com jeitinho dela, respeitando o Papa, trouxe o Papa de volta. Ela não ousou pedir para ele renunciar, né? Não é? Ela pediu para ele voltar. Não pediu para renunciar, ele voltou para Roma, morreu em Roma, entende? Quer dizer, então, olha, ela chamava o Papa de o doce Cristo na terra. Olha que expressão. Não, ele é o doce Cristo na terra. Sério, né? Ivana, você que é uma estudiosa Ai, meu Deus. do programa, quando chega o tema inicial, você fez alguma pesquisa, sabe como é que foi no mundo essa repercussão? Ou se é só no Brasil maior esse burburinho? Eu procurei um pouquinho, né? Lógico que tem uma repercussão aqui e ali, principalmente uma corrente de fato assim separatista. Nesses nichos, sim, né? Nesses nichos de dúvida. Mas, aliás, eu vi o movimento de a nossa igreja é cristocêntrica, o lugar da Virgem Maria. Aliás, concentrar a nossa devoção a ela cada vez mais.
Então, eu acho que o perigo está principalmente no orgulho que muitas vezes alguns têm de se acharem melhor, né? De se colocarem com despeito, né? Então, aí a gente tem um risco. Então, eu não vi em lugares sérios, eu posso dizer assim, um movimento contra, aliás, de acolhida, um movimento de entendimento, porque eu acho que quando a gente se lança num debate de algo, a gente deixa de olhar o que é, muitas vezes, o que está ali, né? Então, assim, e hoje a gente vive num momento, principalmente porque todo mundo tem isso aqui, e esse negócio aqui parece que a gente é um lugar onde a gente pode dar opinião à solta, sem lei, né? Sem lei. Então, a gente, é importante a gente dar a nossa opinião e a gente receber curtidas, né? Então, a gente percebe o risco desse lugar aqui, da palavra desse lugar, que em vários momentos é interessante, tem boas palavras, mas o risco da gente também se alimentar de coisas que não é verdadeira. Atenção. É uma coisa que eu também, não sei se é na minha bolha só também, minha e do Cleto, mas logo que surgiu o assunto, logo que foi publicada a bula, para nós o que vinha era muita gente em defesa da igreja e em defesa do Papa e agradecido por tudo isso. Então, eu acho, infelizmente, o mal faz mais barulho do que o bem, né? Mas eu também acredito que isso vai passar. Tem um provérbio que eu gosto muito, que fala bem assim, uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce silenciosamente. Então, tá aí. E eu colocaria, para encerrar, a última palavra minha. Eu acho que é falta de humildade ficar fazendo essa rebelião contra o Papa, contra a Congregação da Fé, sobre esse tipo de assunto. Eu acho que é falta de humildade. Então, vamos repensar aí as nossas atitudes, os nossos posts, né, aquilo que é verdade, aquilo que a igreja fala, né? Nós aqui estamos unidos à igreja. Nós vamos para o intervalo, é rapidinho, a gente já volta respondendo as perguntas que chegam de casa e quem sabe a sua vai estar aqui. Se não está, ainda dá tempo. Manda aí para a gente que a gente já volta. Estamos de volta aqui no Trocando Ideias, hoje com aquela presença especial do professor Felipe aqui conosco. E vamos agora ver as perguntas que você de casa mandou. O negócio hoje está, né, a boca que está seca. Que vocês mandaram para cá. Se você não mandou, ainda dá tempo. Lembrando que os nossos endereços são @trocandoideias_CN. @trocandoideias, não é? É só CN? A Maria me olhou ali a produção, gente. Não é @trocandoideias_CN. Underline é só a Ivana. É só eu que tenho. Ivana Brandão, _CN. Né? O arroba ali o Instagram da Ivana. Ivana Brandão, underline CN. Underline CN. Hoje a cabeça precisa chacoalhar. Tá, eu sei que está escrito no papel. E o meu que é Carnastucci, né? @Carnastucci, você pode mandar a sua pergunta. Ou no 12 31 86 2600, Pronto. que é o WhatsApp. Isso é mais fácil. E você pode ali falar, quero fazer pergunta no programa ao vivo. E já pode mandar ali a sua pergunta. Certo? Vamos lá para a primeira pergunta que já está ali. Há uma confusão entre devoção e seguir o exemplo de Nossa Senhora? Como sair da fé apenas devocional? E aí? É boa essa pergunta, muito boa essa pergunta. Complexa, né? Não, eu gosto muito eu vou responder a partir daquilo da vivência que eu tenho, que é olhar para o Padre Jonas. Eu vi um homem muito devoto à Virgem, né? Quem nunca viu o Padre Jonas rezando o terço, né? E principalmente quando ele, ali nos últimos anos da vida dele, o horário fiel. E mesmo no meio da agitação da vida do padre, quando ele estava muito ativo, o Padre Jonas que ia para a missão rezando o terço. Sim. E isso garantia uma relação filial, né? Tanto que o Padre Jonas fala que nós temos que ser marianos, que a Canção Nova é a casa de Maria.
para dizer que com ela a gente só não vive uma relação de devoção, de práticas, não é nem devoção, de práticas, né? Eu rezo meu terço, eu faço uma novena, minha relação com ela tem que ser muito maior. E aqui o padre contou uma vez algo que para mim foi marcante, ele conta isso nos nossos documentos internos e em um outro livro, que ele conta aquela história de Lúcia, que Lúcia, um dia a madre entra no quarto dela, pede licença, entra. E aí a madre pergunta, ô Lúcia, eu tenho observado que você tem assim como parado, olhado. De vez em quando eu pego você falando sozinha e a gente tem medo, né, gente, de quem fala sozinho. Está acontecendo alguma coisa? E aí a irmã Lúcia, surpresa, olha para a madre e diz, mas irmã, a senhora não vê? Aí a madre, o que eu não vejo, Lúcia? Que Nossa Senhora caminha no meio de nós, né? Então, o que Lúcia, o Padre Jonas apontou para nós? O sobrenatural é real, ela está, né? Como lá no convento, está no meio de nós também. Deus dá essa permissão para ela passar no meio de nós. E ali o Padre Jonas nos ensinou uma relação muito filial. Como? Falar com ela, igual a gente fala com a mãe. Então, eu acho que é essa a diferença. Eu achar que a minha relação com a Virgem Maria é só ali na hora que eu rezo o meu texto. Não, é uma mãe. Como é que a gente se relaciona com a mãe? Ô mãe, faz isso por mim. Ô mãe, né? E para mim eu acho que essa é a diferença. É a gente entender que Deus nos adeu como mãe dele, como nossa mãe também. Ali na cruz ele disse, eis a vossa mãe. E que a gente tem que se relacionar com ela como mãe. Sim. Não só como uma devoção distante, né? Uma prática distante. Devoção não, uma prática, né? E ali é interessante, a pessoa está falando também de seguir os exemplos, né? Eu acho que a devoção remete a você seguir os exemplos, porque a Virgem Maria, ela tem todas as virtudes. Uma vez que ela não teve nenhum pecado, então ela é cheia de graça. Cheia de graça, quer dizer, plenitude. Então a humildade, o desprendimento, a pureza, a bondade, serviço, a mansidão, a diligência, né? Então eu acho que Nossa Senhora, existe um livro muito interessante, tem Imitação de Cristo, tem Imitação de Maria, que também foi escrito por um monge, né? Imitação de Maria. Quer dizer, se os santos são para nós exemplos de vida, Maria é o exemplo dos exemplos, né? Então eu acho que a devoção remete também a seguir os exemplos. E a gente volta aqui também naquela questão de que as pessoas às vezes pegam muito no pé, porque é muito mariana, você só fica aí recitando o terço e passando essas bolinhas, e a gente esquece que todos os mistérios do Rosário, eles são da vida de Jesus. Então, a gente reza a maioria Ave Maria, sim, mas a gente não pode apenas ser essa prática e ficar só na decoração ali, fazer a coisa virar como um hábito, né? Mas um hábito que é automático. É meditar também os mistérios, e com tudo isso a gente... Porque pergunta ali também como trocar, deixar de ter uma fé devocional, né? Para uma mais... Então, meditando isso também, os mistérios ali do Santo Terço, a gente consegue ir além também, né? E ficar aí, porque a gente faz muitas coisas no automático, né? Então, isso também acho que vale a pena. Tem uma palavra muito bonita do Papa João Paulo II, naquela encíclica dele, Rosário Virgem de Maria, Rosário da Virgem Maria, ele fala o seguinte, quando ele quer provar que o terço, o rosário é cristocêntrico, ele fala assim, repara bem na Ave Maria, o que está bem no centro da Ave Maria? A palavra Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Então ele fala, a Ave Maria gira como se fosse uma porta, gira em torno da dobradiça, a Ave Maria gira em torno do nome de Jesus. Olha aqui. Que bonito. Né? Então, vamos lá, para aprender um pouco mais sobre Nossa Senhora. Tem mais perguntas? Não? Ali no... Tá. Sou divorciada, vivo uma vida a dois há 15 anos. Posso me confessar? Tenho um conflito imenso sobre confissão e comunhão por ser divorciada. Quer dizer, então, pelo que eu entendi, ela deve viver uma segunda união já há 15 anos. Sim, você quer responder? Então, vamos lá. A gente vai responder por partes, né? Aí a gente já vê que ela diz, eu sou divorciada e vivo uma vida
há 2 a 15 anos. Como a Carla diz, a gente subentende que você deve ter sido casada no religioso, se divorciou e já está há 15 anos. Então, a gente já tem aí uma situação delicada, porque você vive uma segunda união, e se o seu casamento, o primeiro casamento, não foi um casamento que não existiu, um casamento nulo, de fato, você está numa situação irregular. Posso me confessar? Todo mundo pode se confessar. Quando tem contrição e quando a gente diz, ó, eu pequei e não vou mais pecar, todo mundo pode se confessar sim. Você pode se confessar? Sim. Se você tem profunda contrição e se há situação de pecado, no caso, você é divorciada, foi casada no religioso há 15 anos, o que seria não vou mais pecar? Eu não vou ter mais uniões íntimas com o homem que eu estou agora, né? Vamos lá, a igreja até vai dizer assim, nesse caso, pode, contrição, eu não vou mais viver estado de pecado. Se há filhos envolvidos na situação, a igreja, e aqui a gente fala bem acompanhado por um bom diretor espiritual, né? Participação na igreja. A igreja diz, até permite, né? Mas, sabendo disso, contrição e continência, né? Mas não, eu vou continuar a viver a minha vida íntima. Não, aí a gente não pode aproximar, a pessoa não pode se aproximar da confissão. Por quê? Porque não está reunido os pontos próprios da confissão. Contrição e eu não vou mais pecar. Esse é um pecado que eu vou lutar para não mais cair. Nesse caso, não, eu vou continuar na minha vida íntima. A pessoa não reuniu as condições para a confissão. Tanto que, no ato de contrição, né, um dos pedacinhos, eu me arrependo e eu, com a sua graça, Senhor, eu não quero mais pecar. Tem um conflito imenso sobre confissão e comunhão por ser divorciada. De fato, a gente percebe no coração de muitos irmãos queridos, né, que são desejosos a viver a fé, esse coração que pulsa por receber a Eucaristia. Chega a ficar angustiado. É, angustiado. Ela fala, né, tem um conflito imenso. Eu queria falar para você, não se sinta punida pela igreja. A igreja não está punindo os casais divorciados. Aliás, quando a igreja diz, você não pode receber, primeiro, a igreja eu vou usar a palavra, acho que eu não vou usar a palavra certa, mas está dizendo a importância enorme da Eucaristia. Ela representa a união de Cristo com a igreja e ela é total, entrega inteira. Então, ela está significando a união de Cristo com a igreja. Então, a igreja está protegendo a Eucaristia e o que ela significa, o que ela é realmente. E depois, sem dúvida, a pessoa. Porque São Paulo diz, quem comunga mal, quem comunga em pecado, comunga a sua condenação. Professor. Eu acho... Se eu falei alguma coisa errada, você me corrige. Não. Eu acho bem claro que o Papa João Paulo II colocou naquela exortação apostólica, depois do Sínodo da Família, que foi em 1980, ele publicou a exortação apostólica Familiares Consórcio, sobre a família. E o que ele fala ali? Um casal de segunda união não pode confessar e comungar, ou seja, não pode receber o perdão, porque, como você falou, vai continuar numa vida irregular. Aí o Papa disse assim, para deixar bem claro, qual seria uma saída? Ele fala, uma saída seria isso que você disse, quer dizer, se eles optarem, se tem filhos, né, não podem separar, então seria passar a viver como irmãos, é a expressão que o Papa usa, irmãos. Irmão não tem intimidade sexual, nada disso. Mas é uma decisão para sempre, né? Tem que explicar o seguinte, não, eu vou ficar aqui um mês sem intimidade e nesse mês eu vou confessar como gato. Não, tem que ser uma decisão definitiva. Aí o Papa disse, seria uma saída para, então, a pessoa poder confessar, como você disse, se arrepender da situação anterior tal, e comungar. Né? Enquanto não se resolve isso, agora outra coisa que eu acho bonita que o Papa fala também, é que você falou, a igreja não te exclui, você não está excomungado da igreja. Não, a igreja convida você a rezar, inclusive para pedir a Deus a solução do problema. Qual é a solução do problema? Uma delas é verificar a questão da nulidade.
está aí o tribunal da igreja, será que o meu primeiro casamento, ou o primeiro casamento dele, será que foi válido? De repente não foi. Então, quantas e quantas pessoas a gente conhece que estavam na segunda união, conseguiram a declaração de nulidade e casaram na igreja direitinho. Então está aí, os tribunais da igreja. Então tem duas alternativas: verificar a nulidade, ou então, se é um casal que já há muitos anos junto, tem filhos, né, não tem condição de separar nem nada, então optar por essa alternativa de viver como irmãos definitivamente. Eu acho que a gente precisa também, porque ali ela fala que ela é divorciada, mas também não fala da questão do se foi casada no religioso, né? Porque hoje, a gente viu no censo do IBGE há poucos dias, Verdade. saiu aí, que hoje no Brasil o número de casais que vivem juntos é bem maior do que casamento. Sim. Então, às vezes, a pessoa não tem impedimento nenhum, Não tem. mas não casa. Verdade. Porque ele não quer. Então, a gente precisa também observar e fazer esse esforço que, às vezes, você é divorciada só no civil, né? Você casou só no civil, ou, às vezes, né, ela já falou que ela é divorciada, mas aqui a gente falando já para outros casais, às vezes não tem impedimento e não recebe a graça por não reconhecer, achar que não é necessário. Então, a gente está atento nisso também, porque faz uma diferença enorme, né, no casamento, a gente receber o sacramento do matrimônio e viver essa graça. O cara, tem uma outra coisa também, não é exatamente esse caso, mas eu acho que vale a pena comentar aqui. É o caso da sanação na raiz. O que é isso que está no Código de Direito Canônico? Às vezes tem um casal que vive junto muitos anos e não foi casado na igreja. Também não pode confessar nem comungar, porque está vivendo irregularmente diante da lei de Cristo. A lei de Cristo, para viver junto, casado, tem que receber o sacramento do matrimônio. Mas aí acontece um caso que muitas vezes se repete. Vivem juntos, sem ser casados, mas ela quer casar e ele não quer. E ela quer casar. E a sanação da raiz é para isso. Eles podem ir ao bispo, o bispo valida a união dos dois, mesmo sem fazer uma cerimônia, e a partir daí ela pode confessar e comungar. Que coisa linda, gente. Isso chama sanação na raiz, sanatio in radicis, quer dizer, sanar lá na raiz. Né? Isso está no Código de Direito Canônico. Né? Então, eu vou repetir, porque isso muita gente não sabe. Um casal está vivendo junto muitas vezes, amasiado, não é casado. Né? Um deles quer casar, mas o outro não quer. Vai ao bispo, pede ao bispo a sanação na raiz. O bispo valida a união deles sem precisar fazer uma cerimônia. E aí, a partir dele, ela pode viver o sacramento. Ou ele. Muito bonito. Aí vai falar que a igreja pune? Não, né? Não, a de igreja jeito nenhum. A igreja não pune. É fantástico, assim, a postura da igreja. Já, gente, olha, eu ia virar aqui, já mandaram encerrar esse bloco. Eu ia virar para fazer outra pergunta. É sempre assim, a velha história. Programa bom passa muito rápido. Aqui todos os programas são bons. Nós vamos para o intervalo rapidinho, aguardando aí a sua pergunta. Mande para a gente, né, que é assim, já no próximo bloco, que é o último, a gente vai tentar responder, ok? Estamos de volta ao último bloco do programa. Passa muito rápido, né, gente? Hoje começamos falando sobre Nossa Senhora, ao longo do programa ainda falamos mais algumas coisas, mas aqui toda pergunta é bem-vinda. Então, você é sempre bem-vindo naquilo que é a sua dúvida. Mas vamos já logo ali para o plasma para a gente não perder tempo, que tempo aqui é precioso. Sobre os mistérios luminosos do terço. Qual foi o Papa que escreveu esse novo mistério? Faltava completar. Por quê? Professor, e aí? Foi o Papa São João Paulo II. E completou muito bem. Porque aí que está a beleza do rosário. O rosário é a contemplação da vida de Cristo. Por isso que ele é cristocêntrico, nós já falamos isso aqui hoje. Faltava realmente os mistérios da vida pública, os mistérios luminosos, os mistérios da vida. Porque tinha o mistério gozoso da infância, já pulava para a crucificação, para a paixão, e depois a glorificação.
faltava realmente a vida pública de Jesus, o batismo, o milagre das bodas de Caná, né? Inauguração do Reino de Deus, transfiguração, instituição da Eucaristia. Faltava, né? Eu penso que realmente o rosário ficou mais completo. Ficou, né? Não, agora tem todo esse recheio, que é a parte vida, né, de Jesus ali, realmente do ministério, do apostolado. Então, a gente vê essa questão dos milagres, ele fica mais gostoso mesmo. A gente vai, e é vai bonito, contemplando. cara, a gente vê como é que o Espírito Santo vai iluminando e assistindo a igreja devagar, desde o primeiro século até o século XX. Quantos e quantos anos a igreja rezou o rosário? Talvez lá desde o ano 1000, de 1150, de São Bernardo, né? Até hoje. Aí no ano 2000, mais ou menos, que o Papa realiza essa mudança. Fico impressionado como é que o Espírito Santo ele vai devagar, ele vai guiando a igreja, né? É aquilo que Jesus fala na Santa Ceia para os apóstolos, que eu acho a coisa mais importante para nós católicos. João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Toda é toda. A igreja não tem dúvida que o que ela ensina para a nossa salvação é a verdade. Ela pode errar em filosofia, pode errar em matemática, física, química, astronomia, mas quando ela fala de verdade de fé, de dogma, ela não pode errar. Por quê? Porque se ela errar, a gente erra o caminho da salvação. E isso Cristo nunca vai deixar acontecer. E o interessante também, professor, que a gente tem sempre que, né, esclarecer isso, a igreja leva anos para publicar alguma coisa. Não é assim, o Papa teve um insight e, puf, e resolveu isso. Não é coisa da cabeça do Papa ou até mesmo da Sagrada Doutrina da Fé ali. Não, são coisas que vão sendo estudadas, vão sendo rezadas também, né, professor? Porque às vezes a gente, quando fala muito da igreja, principalmente ali no Vaticano, as pessoas pensam que as pessoas só mandam, né? É só autoridade. Rezam também. Eles estudam, mas eles rezam, gente. A igreja ela é inspirada pelo Espírito. E sabe o que eu acho bonito? O debate teológico. Eu fico imaginando assim, né, entre os teólogos. O assunto que vai, o assunto que vem, o assunto que vai, o assunto que vem, o assunto que vai. Por isso que não é uma verdade só, né? Então, não é assim, é verdade, é aquilo ali e pronto. Não, dá essa troca de informações assim dos estudiosos. E depois se promulga a verdade. Sim, aí sai a verdade pura. Mas no começo ela vai sendo, é uma tempestade ali, não tem que tempestade de ideias assim, porque vai no ar. Não. O Espírito mas vem, socorro. Dessa discussão boa mesmo, né, da gente. E é importante, cara, inclusive que os problemas que nós estamos vivendo agora da Corredentora, não é? Você vê, a congregação da fé colocou, olha, quantos teólogos tem ali na congregação da fé? Não é só o cardeal Fernandes que é o responsável, ele é o prefeito, mas tem um grupo de teólogos ali, né? E outra coisa, eu não sei se todo mundo percebeu, não é um documentinho de 2 páginas, não, são 80 parágrafos para explicar detalhadamente as razões. Muito bem fundamentado. Quer dizer, eu estou tomando isso como exemplo, sem querer voltar no assunto, só para mostrar assim, a igreja, quando ela faz alguma coisa, é o que você falou, ela não tem pressa. Veja, o Concílio Vaticano II demorou 3 anos. Você já pensou reunir bispos do mundo inteiro? Tinha a sessão do Vaticano que tinha mais de 2.000 bispos. Mas, outro exemplo, quando o Papa João Paulo II quis renovar o catecismo, eles trabalharam 6 anos. O cardeal Ratzinger, 12 bispos, mais 7 bispos coadjutores, 12 cardeais, mais 7. Durante 6 anos, eles estudaram o catecismo antigo, o catecismo romano, para depois publicar. Quer dizer, a igreja, ela não tem pressa. Quando a igreja faz um negócio, ela sabe que vai fazer para durar muito. Uhum. O outro catecismo viveu 430 anos. Esse vai viver muito tempo. É a seriedade da igreja. O que me encanta na igreja, além da santidade, é a seriedade. As coisas são feitas assim, né?
É aquilo que Jeremias dizia, maldito aquele que faz mal feitas as obras do Senhor. Verdade. A gente Deus me livre. ela faz bem feito. Dá um medinho aí. A Igreja Católica, santos e papas ensinaram o povo católico que Maria é corredentora e medianeira de todas as graças. Agora o Papa Leão diz que não. Foi para agradar os protestantes? De jeito nenhum. Quando foi que a igreja fez alguma coisa para agradar alguém? A única coisa que a igreja faz é agradar o Senhor dela, né? Exato. E as verdades são para agradar aquele que fundou ela e para salvaguardar a fé e também o homem, né? Mas eu não acredito que o Papa Leão fez isso para agradar protestante ou uma linha da igreja de jeito nenhum. Eu acho não. O que você acha? Eu acho o seguinte, que ele não fez para agradar os protestantes, mas vai ser bom para os protestantes. Por quê? Porque qual é a grande questão dos protestantes com relação a Nossa Senhora? Eles pensam que Nossa Senhora é outra ponte entre Deus e os homens. É uma outra medianeira, uma medianeira paralela. Agora a igreja está dizendo, não, não e não e não. A única ponte é Jesus. Porque só ele é homem e é Deus. Maria não é humana e divina. Maria não pode ser mediadora no sentido de ponte que liga os homens. Para ser mediador entre Deus e os homens, tem que ser homem, tem que ser Deus, só Jesus. Então, eu acho que, inclusive, para eles vão passar a entender melhor o que nós acreditamos sobre Nossa Senhora. Não que a gente vivesse de maneira diferente. Não, Porque é a mesma coisa. É só Exatamente. a interpretação, o título e a maneira né, das pessoas falarem. Mas não, a igreja sempre viveu dessa maneira, né? O senhor até trouxe também a questão que João Paulo II trata, né, como a maior colaboradora na redenção. Então é isso, a igreja sempre viveu assim, né? Mas hoje realmente fica mais claro até mesmo para os protestantes Eu acho ou que as para outras eles religiões. vai ser muito bom. Mas não foi, Não foi feito Não para, mudou, né? né? para agradar eles. É o que você falou, a igreja faz o que ela tem que fazer. Não importa para quem que vai fazer bem ou não. Quer ver uma coisa? O Papa Leão tem falado bastante da inteligência artificial. Muito. E já está desagradando alguns. Agora, ele vai deixar de falar? Não. A igreja, quando Paulo VI promulga o Humani Vitae, isso desagradou pessoas que ele mesmo convidou para uma reunião dentro do Vaticano, para entender, porque surge a pílula. De fato, existia situações complexas que a igreja não tinha resposta. Ele faz uma reunião, é bom a gente saber, com grandes médicos. Ele manda os médicos votarem se eles serão a favor ou não da pílula. Os médicos votam, eles são a favor. E o que ele diz? Não. Não é o caminho para a igreja. Então, ele desagradou, né, como a gente diz, gregos e troianos, mas ele salvou a verdade e a fé. Então, eu não acho que a igreja faz para agradar, não. É igual mãe, tem coisa que mãe faz que desagrada tanto. Eu faço tanta coisa que desagrada os meus filhos, mas eu tenho que guardá-los. E tem que educar. E tem que educar, ué. Amor de mãe é diferente. É. Amor de mãe é diferente. Esses dias eu dei muita risada. Era um post que era bem assim, minha mãe, quando era minha mãe, era um dragão. Aí minha mãe sendo vó, era uma pelúcia. Eu ri tanto, porque mãe, de vez em quando, a gente, para salvar, a gente se comporta como tal, né? Trabalho com bem-estar e gostaria de fazer uma feira. Mas nestas feiras sempre existem terapias de reiki, holísticas e tantas outras que eu não acredito. Faço a feira e cada um vai no seu segmento ou melhor não promover? Eu diria, é melhor não promover. É melhor não promover, porque, vamos dizer assim, quando a gente promove algo, né, num contexto onde a gente pode deixar tantas coisas abertas, a gente está promovendo essas coisas abertas de uma forma direta ou indireta. Então, é melhor não promover. Ou, se você quiser promover, promova isso num lugar onde você pode dizer o que vai ter, né?
o que vai caber naquela feira. Eu imagino que você promovendo essa feira no ambiente de trabalho, tudo, de fato, nesses ambientes a gente tem que estar aberto a tudo, né? Hoje a gente sabe como é difícil, muitas vezes as pessoas podem se sentir discriminadas e em alguns ambientes isso pode virar algo mais complexo. Eu diria que não. E se você tentar promover algo, tente fazer no ambiente onde, tipo assim, vamos lá, quer ver? Uma feira no centro paroquial, porque a gente sabe o que vai acontecer ali dentro da paróquia. Uma feira num clube fechado, onde você vai convidar pessoas ali e você vai dizer o que pode e o que não pode. Eu acredito nisso, eu não sei se o professor... Eu penso o seguinte, quem é católico não acredita em certas coisas, não deve promover. É verdade. Eu acho que o melhor é isso. Como é que fica a tua consciência se você é contra aquilo ali e você vai promover aquilo ali? Não, eu acho que não tem coerência no negócio desse. A gente promove o que a igreja ensina para nós que é válido. Né? Senão a gente pode até estar desencaminhando as pessoas. Né? Eu vou jogar um contraponto aqui. E se ela for convidada para participar de uma feira que tem isso também? Não é ela que está promovendo, mas ela foi convidada também a expor. Vai, seja a luz. Né? Vai, então seja é o contrário. Aí... ao contrário, aliás, né? Olha, eu penso o seguinte... Vai lá, professor, é ótimo. Se ela não ela é convidada para expor, quem é convidado é convidado, se aceita ou não aceita. Né? Eu, sinceramente, eu não aceitaria expor uma coisa que eu não acredito, que eu não gosto e que eu acho que faz mal para as pessoas. Sinceramente, aí é uma questão, de novo, eu acho uma questão de coerência com aquilo que a gente acredita. Você não é obrigado. O senhor que é um escritor, né? Vai a uma feira, a Cleófas é chamada para expor numa feira religiosa, mas que tem todos os segmentos, né? Os holísticos, os Nova Era, né? O cristão, né? O Islã. O senhor não iria? Não, aí eu acho que é outra coisa. Aí, não sei se você entende bem, aí você vai expor uma coisa boa. Aí eu acho até bom. No meio das outras coisas, você vai expor. Agora, o que você vai expor, eu acho que tem que ser algo coerente com a sua fé. Agora, se outras pessoas... O senhor não... vamos dizer assim, cada um. A Cleófas não promoveria uma feira de livros? Não. Aberta, assim? Não, sem dúvida. Tá, então... Né, mas ele iria se ele fosse convidado. Se ele fosse convidado, é aquilo que você falou, vai ser sal, vai então, ser né? sal e luz. Certo. Ótimo. Vamos lá, gente. O povo não ter consciência catequética, é isso que interfere na vida do cristão? Mas não tenha dúvida. O que falta para os cristãos hoje é formação catequética, total. É catequese. Eu já falei muitas vezes na Escola da Fé, se eu tivesse que dar medalha de ouro, eu daria para um bom catequista. Porque o que acontece, Carla? Antigamente, a criança era educada, era evangelizada na família. Com 5 anos de idade, eu rezava o terço com a minha mãe, com meus pais, rezava o terço todo dia. Mas isso mudou muito, né? Mudou muito, a família se destruiu muito, tal. Então, quem que tem que fazer isso agora? É a igreja, né? Se a família do lar não resolve, a família maior tem que resolver. Então, a catequese... E olha, eu vou falar uma coisa, eu estou satisfeito, sabe? Que eu estou vendo crescer o número de catequistas. Né? Onde eu vivo aqui, em Lorena, estou vendo crescer o número de catequistas, o número de crianças que estão se tornando coroinhas, acólitos. Isso é muito bom, que vai trazendo para a igreja, vai evangelizando. Né? Eu mesmo tenho 3 netinhos que são coroinhas, os 3 do André. Que belezinha, lá com a túnicazinha branca, vermelha, lá no altar. Vai já assimilando a doutrina. Sim. Graças a Deus. E isso também nas outras pastorais, né, professor? Cleta e eu tivemos, né, nesse mês agora, em Londrina, fomos dar um encontro para casais, mas era para a pastoral, né, que é a pastoral dos noivos, de curso de noivos e tudo mais. Mas nós ficamos encantados com a pastoral. Eu nunca vi uma pastoral daquela, aquela que dá aquele curso de noivos
Não, tá, com graças a todos Deus. os pontos, né, necessários. É um curso de noivo de 3 dias, é o final de semana todo, intenso. Né? Que eles dizem que, assim, eles já estão com mais de 20 anos na pastoral. A pastoral já virou um movimento ali dentro. Que as pessoas falam, ó, nós vamos ali dar uma casadinha, mas a gente quer voltar. Aí eles estão agora criando algum outro grupo para casais mesmo, porque as pessoas gostam, ficam tão... Porque é tão formativo, é tão esclarecedor, que vão amando o casamento e também a... E o legal também, sabe, Carla, que nesses cursos bem preparados, bem feitos, onde a gente consegue dar uma consciência legal do sacramento, né? E a pessoa consegue entender, exemplo, aqui a gente falou do casamento, né? Você trouxe. Que o sacramento, ele tem um significado teológico muito maior. Uma catequese, muitas vezes, vite fait, rápida feita, não faz a pessoa entender do porquê teológico das coisas. Existe um porquê. Exemplo, o sacramento do matrimônio reflete o amor humano que reflete o amor de Cristo com a igreja. Então, quando a gente entende isso, aí a gente entende porque ele é indissolúvel, porque ele tem que ser total, porque ele é aberto à vida, né? Porque ele é uma união estável entre um homem e uma mulher. Então, essa insuficiência da consciência catequética faz diante de coisas que a igreja ensina. A gente fala assim, mas não é assim tanto, mas aqui, não, a igreja não é. Aí, porque a gente tem uma catequese insuficiente. Laxa. É. Às vezes só de protocolo, né? Temos... Não! Acabou? Meu Deus! Que absurdo é esse? Olha, vocês em casa comecem a anotar aí o tempo desse programa, tá? Eu também levei susto, gente. Porque eu acho que eles estão comendo o tempo do programa, essa direção e a produção aí. Então, na próxima vez, vocês avisem aí se vocês também não acharam que foi muito rápido. Mas, infelizmente, acabou. Se eu não for embora, eles vão me cortar. Mas muito obrigada pela participação de vocês, por todas as perguntas que chegaram. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, professor, pela sua disponibilidade. Amém. Ivana, nós estamos aí, né? Estamos aí, Carla. Vamos aí, firme e forte, porque semana que vem tem mais, tá, gente? Opa, então, não para não. Na próxima quarta, a gente se encontra ao vivo aqui de Cachoeira Paulista. E não se esqueça que todo domingo tem reapresentação, né, do programa da semana. Então, até a próxima, se Deus quiser.